90 0435. Apoiadores culturais. Olá, você de todo o Brasil, sempre ligado com a gente aqui na TV Evangelizar. Está começando o EV News desta sexta-feira, dia 10 de abril de 2026. Seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Dilon Araújo, quero sua companhia a partir de agora. Hora das notícias do dia. Vamos então com os destaques do programa desta sexta-feira. Inflação do país fecha o mês de março com avanço registrado de 0,88%. Puxada principalmente pela alta no preço dos combustíveis. É o conflito no Irã que afetou o preço do petróleo no mundo. Aqui no Brasil, os combustíveis subiram 4,5%. Brasília, para aquecer a economia do país e também pensando em aliviar o bolso de endividados, o governo federal anuncia a medida que vai garantir a liberação de 7 bilhões de reais do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. É uma liberação de recursos que deverá chegar ao bolso de aproximadamente 10 milhões de brasileiros. Lideranças políticas internacionais dos Estados Unidos e do Irã preparam-se para um encontro que terão em Islamabad, a capital do Paquistão, numa primeira tentativa mais efetiva de negociar o fim da guerra, que completou hoje 43 dias. Mais perto da região do conflito, o conturbado Estreito de Hormuz, hoje, de acordo com a Guarda Revolucionária Iraniana, funcionou com restrições a minas navais por áreas onde passam os navios, o que significa que pouquíssimas embarcações estão conseguindo passar. E mais um alerta à população do planeta. A temperatura dos oceanos em constante elevação atingiu níveis considerados muito perto do recorde para o mês de março. São dados do Instituto Copérnicos, reconhecido mundialmente pelas muitas pesquisas que realiza sobre impactos ambientais ao redor do mundo. E no programa de hoje a gente começa a celebrar com você o aniversário de 300 anos da linda capital cearense, a cidade de Fortaleza. Uma programação toda especial começa nesta sexta. São os preparativos para o grande dia, 13 de abril, dia de fundação, dia do aniversário de Fortaleza. Fique sempre com a gente, o EV News começou. Não bastassem os muitos atrasos ocorridos ontem por conta de falhas operacionais no sistema de aproximação de aeronaves à cidade de São Paulo, nesta sexta-feira novos atrasos foram registrados nos aeroportos de Guarulhos e Congonhas, que estão também entre os mais movimentados do Brasil. Com isso, o impacto chegou a vários outros aeroportos do país. As falhas de sistema que tiveram início ontem pela manhã, que atrasaram voos, trouxeram impactos para hoje, em voos marcados para os aeroportos de São Paulo. No início desta sexta-feira, 7 pousos e 5 decolagens tinham sido cancelados no aeroporto de Congonhas, que fica na zona sul da capital paulista. No comecinho da manhã, 4 voos que aterrissariam em Guarulhos também foram cancelados. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, informou que um protocolo pré-crise foi instalado. Afirmou que as operações já estão restabelecidas e que agora busca informações sobre quantas companhias aéreas, quantas rotas e quantos passageiros foram afetados. O governo federal anunciou uma medida que tem como plano liberar aproximadamente 7 bilhões de reais do FGTS. Isso deverá beneficiar aproximadamente 7 milhões de brasileiros. O Lucas Marconsoni tem mais detalhes para a gente. Lucas, bem-vindo aqui ao EV News. Olá, Odilon. Olá a todos. A proposta detalhada pelo ministro do Trabalho faz parte de um pacote para reduzir o endividamento das famílias brasileiras. Importante destacar que essa proposta ainda ela não foi liberada, ela está em fase de análise pela equipe econômica e também pelo Ministério do Trabalho, que estão avaliando os impactos financeiros no fundo antes de uma decisão final. Essa medida chega em uma hora em que o país atingiu níveis recordes de inadimplência. Cerca de 81,7 milhões de brasileiros estão inadimplentes, ou seja, com contas em atraso, o maior nível em 14 anos.
79% das famílias brasileiras possuem algum tipo de dívida, ou seja, de cartão de crédito, ou carnês, ou empréstimos pessoais. O cartão de crédito continua sendo o maior vilão, representando então cerca de 26,7% do total de dívidas em aberto. Esse valor de cerca de 7 bilhões de reais, que ainda está em estudo, estariam bloqueados nas contas de quem optou pelo saque aniversário. A ideia é devolver esse saldo a cerca de 10 milhões de trabalhadores que optaram pelo saque aniversário. O trabalhador poderá então usar esse saldo liberado ou o novo crédito garantido pelo FGTS para quitar dívidas de cartão de crédito, o foco principal devido às taxas de juros abusivas, cheque especial e também empréstimos pessoais. Para saber se você está apto, os trabalhadores podem então verificar se possui saldos ou estão na modalidade saque aniversário através do aplicativo oficial do FGTS ou pelo site da Caixa Econômica Federal. O anúncio oficial com o cronograma detalhado de pagamentos e como deve ocorrer esse programa já é nos próximos dias após uma finalização do pacote do Ministério da Fazenda e do Trabalho. São essas informações, Odilon, e eu volto com você. Valeu, Lucas. Muito obrigado pelas suas informações. Bom trabalho para você. Nosso assunto agora é o grave conflito no Oriente Médio. Hoje, em momento de cessar-fogo, né? No entanto, um cessar-fogo muito frágil, de acordo com a maioria dos especialistas. Hoje, lideranças ligadas à diplomacia internacional dos Estados Unidos e do Irã se preparam para o encontro que terão possivelmente a partir de amanhã em Islamabad, a capital do Paquistão. De acordo com o primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, o encontro começaria a partir de hoje. No entanto, já é noite no Paquistão. Washington informou que a delegação norte-americana, sob liderança do vice-presidente J.D. Vance, chega na cidade apenas amanhã. O momento de cessar fogo é frágil porque, após este anúncio, Israel sobre a cidade de Beirute, no Líbano. O governo local informa que ao menos 250 civis morreram com este ataque promovido por Israel. Ilhas iranianas também foram bombardeadas após o cessar-fogo anunciado entre Estados Unidos e Irã. E hoje, no Estreito de Hormuz, a situação oficialmente é de que a passagem de navios está liberada. No entanto, a própria Guarda Revolucionária do Irã, que controla a região, afirma que há minas navais nas águas e que também, por isso, há grandes restrições à liberação da passagem para navios. Uma situação que, evidentemente, depende de mais acordos para ser resolvida. E com essa questão toda no Estreito de Hormuz, olha só, a União Europeia já anunciou que rejeita a proposta de cobrança de pedágio, no Estreito para passar pelo Estreito de Hormuz. Reforçou aí a defesa da livre navegação pela região. A União Europeia afirmou nesta quinta-feira que a liberdade de navegação no estratégico Estreito de Hormuz deve ser garantida sem qualquer pagamento ou pedágio, após o Irã sugerir que poderia cobrar pela passagem de navios. As I said, we are here to actually pronounce what the law. Estamos aqui para pronunciar o que a lei realmente diz e o direito internacional prevê a liberdade de navegação, o que significa basicamente que não há qualquer pagamento ou taxa. Novamente, a rota marítima em linha reta e o Estreito de Hormuz, como qualquer outra rota marítima, são um bem público para toda a humanidade, o que significa que a navegação deve ser livre. Novamente, a liberdade de navegação deve ser garantida. O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, classificou nesta quinta-feira a ideia de estabelecer um mecanismo de pedágio no Estreito de Hormuz como inaceitável. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mencionou na quarta-feira a criação de uma empresa conjunta para gerenciar a navegação no Estreito em troca de pagamento. Na noite de terça-feira, Estados Unidos e Irã concordaram com um cessar-fogo de 2 semanas, que inclui a reabertura do Estreito de Hormuz. Essa passagem vital para o comércio global de hidrocarbonetos está praticamente bloqueada pelas autoridades iranianas desde que os Estados Unidos e Israel bombardearam o Irã em 28 de fevereiro, desencadeando uma guerra no Oriente Médio que fez os preços do petróleo dispararem. Aqui no Brasil, a programação que celebra os 300 anos de Fortaleza começa hoje, com ações especiais e esquema de organização nas áreas de segurança, transporte e saúde. Você vai acompanhar a reportagem a partir de agora.
A apresentação do plano operacional da programação dos 300 anos de Fortaleza aconteceu no Paço Municipal. O evento promete ser histórico. A gente tem uma expectativa muito positiva. Aqui para abril, em termos de visitantes em Fortaleza, tem um aumento de mais de 12% em relação ao ano passado. Então tem muita gente na nossa cidade, mas é uma festa também pensada para a nossa população. Então, a gente vai ter tanto show na Granja Portugal, quanto no Janguruçu e no palco do Aterrinho também, convidando toda a população para ir, com grandes artistas, tanto nacionais quanto da nossa terra. A celebração tem início no dia 10 de abril e segue por 4 dias. A abertura contará com a entrega da medalha Iracema, homenagem a personalidades que contribuíram para a história da cidade. A programação ainda inclui entrega nas áreas de infraestrutura e saúde. Para esse período do aniversário, nós vamos estar com os 8 postos abertos durante o final de semana, naquele mesmo ritmo da sazonalidade e também da vacinação. Toda a nossa rede de hospitais, contando os Frotinhas, Gonzaguinhas, o IJF e a Santa Casa, eles vão estar todos eles preparados para receber os pacientes que, digamos, que não forem resolvidos no local, ali onde a gente tem um posto médico avançado. Um dos destaques da comemoração é a primeira Maratona Internacional de Fortaleza, um evento que contará com um grande efetivo de profissionais para a realização do evento. Nós vamos ter aí várias vias que vão estar interditadas, então a população ela deve evitar no domingo a leste-oeste, a partir da Jacinto Matos, operação que vai acontecer a partir das 4 horas da manhã, mas até 11 horas da manhã desse dia, nós vamos ter efetivo fazendo também essa coibição e uma equipe de batedores que vai estar fazendo esse acompanhamento de todos esses corredores nessa grande festa. A gente tem 10 mil inscritos na prova, que é um número extremamente otimista para a gente. Nos menores cenários a gente não conseguia imaginar ter uma adesão tão grande na maratona. Para você ter uma ideia, hoje nós somos a 7ª maior maratona do Brasil, sendo a primeira maratona de Fortaleza. Durante a programação dos 300 anos de Fortaleza, a capital vai contar no domingo com shows em 3 polos, seguindo com a proposta da Prefeitura Municipal de uma festa descentralizada. Os eventos vão acontecer na Granja Portugal, no Janguruçu e na Praia de Iracema. O policiamento será reforçado e com detalhes também para a operação de trânsito durante os dias do evento. No domingo, nós temos 473 veículos operantes. A Polícia Militar fez o seu planejamento integrado com a Guarda Municipal, com as demais forças de segurança pública. Nós estaremos com uma média de mais de 600 policiais militares distribuídos na maratona, nos 3 eventos festivos, e nós estaremos prontos para trabalhar com as diversas modalidades de policiamento da Polícia Militar. Policiamento com motocicletas, com bicicletas, policiamento a pé, uma rede de rádios integradas, com um sistema de vídeo monitoramento, oficiais comandando tanto nas áreas especializadas como nas áreas de policiamento ostensivo geral, de forma que a população pode se sentir perfeitamente segura. Esse é o nosso intuito nesses eventos. A capital alencarina chega a uma marca redonda, reforçando o protagonismo no cenário nacional e buscando reforçar o lema de ser uma capital de todos, com grande valor cultural e social. Celebração, né? E viva os 300 anos da linda Fortaleza. Vamos para o nosso intervalo. No próximo bloco, o aumento no preço dos combustíveis pressiona a inflação em março. O IPCA ficou acima das expectativas do mercado. Você vai ver também o alerta da natureza. Os oceanos atingiram níveis de temperatura bem perto do recorde de calor, causando preocupação nos especialistas que estudam a terra e o meio ambiente. O intervalo é rápido, a gente volta já. Diário Espiritual. Toda segunda, às 11 da manhã, aqui na TV Evangelizar. Apoiadores culturais. Que a paz esteja em seu lar. Uma noite de sono tranquila é essencial para a sua saúde. A Planeta Mag tem 15 anos cuidando do sono das famílias. Aqui, ninguém fica sem dormir bem por causa de orçamento. Facilitamos na parcelinha, com condições que respeitam você e o seu bolso. Receba nossa visita em casa, sem compromisso. Ligue agora, 3195-3195. Planeta Mag, cuidando do seu sono e da sua paz.
Atenção para uma informação importante sobre saúde. O diabetes é uma das doenças que mais preocupam especialistas no Brasil, afetando milhões de pessoas e muitas vezes sem apresentar nenhum sintoma. Pensando nisso, cresce o interesse por soluções coativos naturais que auxiliem no controle da glicemia. Uma dessas alternativas é o Glicotrate, um composto orgânico desenvolvido para ajudar no controle do açúcar no sangue, no bom funcionamento do pâncreas e no bem-estar diário. Condição especial liberada. Quem ligar agora pode garantir Glicotrate com 50% de desconto. Os primeiros pedidos levam de presente uma cinta moderadora que em um mês reduz até 8 centímetros de gordura abdominal. Curitiba, região metropolitana, recebe ainda hoje. 0800 555 5123. 0800 555 5123. 0800 555 5123. Apoiadores culturais. A seguir, a vida não para. O EV News está de volta para esse segundo bloco. A você de casa, sempre com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua companhia, também pelo carinho da sua audiência. A cidade de Jacarezinho, no conhecido Norte Pioneiro do Paraná, foi sede do 8º Fórum Paranaense de Turismo Religioso. O encontro reuniu autoridades, especialistas e lideranças para discutir o potencial econômico e cultural do segmento no estado. A fé que move milhões de pessoas também tem ganhado espaço como motor do turismo. E é justamente esse potencial que esteve em debate durante o 8º Fórum Paranaense de Turismo Religioso que aconteceu na cidade de Jacarezinho, na região norte pioneiro do estado. Agregar e reunir os atores, tanto do poder público como do privado, e os diretores, reitores e de outras religiões também, para que a gente possa ter uma noção do que está funcionando em algum lugar e a gente possa replicar nos outros. O Fórum Paranaense de Turismo Religioso é um evento que abre espaço para discutir como a fé pode movimentar o turismo e a economia das cidades do estado. Nós investimos no ano passado aproximadamente R$1 bilhão em obras e eventos. Esse 1 bilhão ele traz 4, 5 bilhões de reais para a gente na economia local. Quando a gente investe no turismo, a gente investe no hotel que está crescendo, que está recebendo, a loja, o mercado, tudo acontece. Então, é um fomento no comércio em geral. E durante 3 dias, o fórum contou com uma programação completa, com palestras, workshops, exposições e apresentações culturais, com foco em fortalecer o turismo religioso e estruturar melhor os destinos do estado. O Paraná deu um salto no turismo nos últimos anos, principalmente no ano de 2025, gigantesco. E um dos meios que fomentou o turismo foi o turismo religioso. O turismo religioso vai além das fronteiras e conecta diferentes realidades. Aqui no fórum, experiências locais como a Rota do Rosário dialogam com referências internacionais, como o turismo ligado a Nossa Senhora de Fátima em Portugal, mostrando como a fé pode se transformar em caminho de peregrinação, cultura e desenvolvimento. Esta dimensão religiosa tão presente no povo brasileiro encontra aqui uma forma de desenvolvimento e de crescimento incomparável e que ultrapassará sem dúvida aquilo que acontece na Europa. É realmente uma cadeia bonita, do qual o espírito de fé faz também com que o espírito social, religioso, econômico, fraterno possa ser fomentado nas comunidades. Para quem esteve presente, o evento foi uma oportunidade de aprendizado e troca de experiências. O turismo religioso tem sido assim um novo início, um novo marco também para a nossa fé. Nosso assunto agora é a economia do país. A inflação de março ficou acima do que era esperado para o mês, o terceiro mês do ano. Este é o assunto que abre nosso bloco, o nosso giro de notícias desta sexta-feira. Marília Cheche, seja muito bem-vinda. Olá, Odilon. A inflação oficial do país subiu em 0,88% em março, segundo o IBGE. Quem puxou o índice foi a alta dos combustíveis. No acumulado de 12 meses, o índice chega a 4,14%. O resultado veio acima da expectativa do mercado, que previa alta de 0,7% no mês.
Mesmo assim, a inflação segue dentro do limite da meta definida pelo governo de 3%. Os principais impactos vieram dos grupos de transportes, com alta de 1,64%, e alimentação e bebidas, que subiram 1,56%. Mesmo com o crescimento de novas formas de trabalho, o emprego com carteira assinada ainda é o mais desejado pelos brasileiros. Segundo a pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, 36% dos trabalhadores preferem a CLT, bem à frente do trabalho autônomo, com 18%. O modelo informal aparece com 12% e o trabalho por aplicativos com 10%. Entre os jovens, a preferência pelo emprego formal ainda é maior. O estudo também mostra alto nível de satisfação. 95% dizem estar satisfeitos com o trabalho atual. No mês do Abril Azul, a gente traz um levantamento nacional com mais de 23 mil entrevistas que revela dificuldades no acesso ao diagnóstico e tratamento do autismo no Brasil. Segundo o estudo, apenas 20% dos diagnósticos são feitos pelo SUS e apenas 15% dos pacientes realizam terapias na rede pública. Mais de 60% dependem de planos de saúde ou atendimento particular. Os dados ainda mostram que mais da metade dos autistas recebe até 2 horas semanais de terapia, bem abaixo do recomendado. Nesse mês de conscientização do autismo, vale a gente repensar. Eu volto com você, Odilon. Valeu, Marília, muito obrigado pelas suas informações, bom trabalho e até a próxima. Vamos agora à nossa previsão do tempo aqui no EV News. Olhando para a nossa tela, já temos aí 3 cidades brasileiras. Para Curitiba, as próximas horas, a previsão indica aí mínima de 14, máxima de 23, céu encoberto na capital paranaense. Em Caicó, céu encoberto, possibilidade de chuva, mínima de 9, máxima de 18. Em Juazeiro do Norte, Ceará, de ensolarado, mínima de 20, máxima de 33 graus. Virando nossa tela para outras 3 cidades, nós temos aí Guarujá, em São Paulo, no litoral de São Paulo, céu encoberto, mínima de 21, máxima de 24. Em Pouso Alegre, sul de Minas, céu encoberto, chances de chuva, mínima de 15, máxima de 24 graus. Em Porto Alegre, a capital gaúcha, o céu fica encoberto também, mínima prevista de 16 e máxima de 23 graus. Agora, um aviso para você importante, né? Terminou aqui o nosso EV News. Tem A Vida Não Para com a Carla Lima, que está aqui no nosso telão. Carla, seja bem-vinda mais uma vez. Sempre uma alegria falar contigo. Traga então os destaques do programa de hoje. Oi, Odilon. Oi para você que está curtindo aqui o EV News. Hoje a gente vai falar sobre alguns temas mega importantes, principalmente se tratando de saúde. Você já viu falar sobre as fibras, o quanto elas são importantes para a alimentação? Só que muita gente está levando isso tão a sério que só quer se alimentar de fibras. E isso virou onda nas redes sociais, claro, né? Que é para um emagrecimento mais saudável, uma alimentação equilibrada. Mas será que ficar sem a proteína seria uma saída? É isso que a gente vai descobrir daqui a pouco. E além disso, você conhece alguém que nunca deu problema de saúde? Vamos falar sobre isso também. O que está acontecendo? Por que muitos médicos não conseguem realmente chegar num diagnóstico? Vamos entender e, claro, eu espero a participação de vocês. O nosso telefone vai estar aberto. Mande sua mensagem no 419-8793-6281 é o número. Eu vou receber vocês daqui a pouquinho. Até mais. Tá dado o recado. Carla, estaremos ligados no EV News. A Vida Não Para. Terminou o EV News, tem A Vida Não Para, então, com a Carla Lima. E agora vamos para o espaço. A missão Artemis 2, que deu um giro ao redor da Lua, levando os 4 astronautas a bordo da espaçonave Orion ao primeiro contato de seres humanos com o lado escuro do satélite natural da Terra, tem previsão de chegada ao nosso planeta às 9h07 da noite, hoje, horário de Brasília. A chegada será nas águas do Pacífico, na costa de San Diego, Califórnia. Antes disso, no caminho de retorno à Terra, o momento considerado o segundo mais crítico de toda a missão, depois apenas do momento do lançamento, é o da reentrada na atmosfera terrestre. Após fazer o descarte de mais um módulo que está na espaçonave, a cápsula, neste processo de reentrada, chegará à impressionante velocidade de 38 mil quilômetros por hora. São 30 vezes acima da velocidade do som. Com isso, as temperaturas serão extremas do lado externo da espaçonave e deverão atingir aí 2.760 graus Celsius. Todos, neste ponto, estarão incomunicáveis com a base em Houston. Serão 6 longos minutos nesta viagem de retorno. Depois, a cápsula abrirá o primeiro paraquedas, para estabilização, depois os principais, para fazer finalmente o pouso no oceano.
Num prazo de até 2 horas depois do pouso de helicóptero, equipes de resgate de prontidão farão o resgate, então, dos 4 astronautas da cápsula Orion, para que todos possam, enfim, celebrar juntos o sucesso dessa missão. Aqui na Terra agora vamos falar de meio ambiente, né? O pinguim imperador entrou para a lista de espécies consideradas em risco de extinção. Este alerta é da União Internacional para a Conservação da Natureza. A União Internacional para a Conservação da Natureza anunciou nesta quinta-feira que o pinguim imperador foi declarado uma espécie em perigo de extinção. A mudança da classificação de quase ameaçado para em perigo evidencia a mudança existencial das espécies dependentes do gelo em um momento em que o aquecimento global remodela a Antártida. Os pinguins imperadores dependem de gelo marinho estável, plataformas de água do oceano congelada para viver, caçar e se reproduzir. O aquecimento provocado pelos gases de efeito estufa faz com que o gelo marinho se rompa mais cedo no ano, o que influencia na quantidade de animais da espécie. Especialistas afirmam que as alterações devem reduzir pela metade a população de pinguins imperadores até a década de 2080. E a gente continua no assunto meio ambiente porque a temperatura dos oceanos se aproximou de níveis recordes para o mês de março, de acordo com informações do Observatório Europeu Copérnicos, instituição mundialmente aí reconhecida pelas pesquisas sobre o planeta Terra, o meio ambiente e também as mudanças no clima. A temperatura média dos oceanos atingiu níveis próximos aos recordes para o mês de março, o que indica o provável retorno do fenômeno El Niño combinado com as mudanças climáticas. O boletim mensal do Observatório Europeu Copérnicos alerta que após os 3 anos mais quentes já registrados na Terra, o retorno do El Niño no segundo semestre do ano faz com que os climatologistas temam que a humanidade esteja caminhando para novas ondas de calor extremas. Este fenômeno cíclico corresponde ao aquecimento periódico e em larga escala das águas em uma parte do Pacífico, que tem um efeito dominó no clima global por vários meses. O último El Niño, em 2023 e 2024, faz desses anos os 2 mais quentes já registrados. Em março passado, a temperatura média da superfície do oceano era de 20,97 graus Celsius, excluindo as regiões polares, 1/10 de grau abaixo do recorde estabelecido no mesmo mês de 2024, de acordo com o Copérnicos. O número continuou subindo em abril, segundo o painel de monitoramento em tempo real do observatório. A Organização Meteorológica Mundial já estimou que o fenômeno poderia voltar este ano, enquanto o fenômeno oposto, Laninha, associado a temperaturas mais frias, está perdendo força. No início de março, essa agência da ONU estimou uma probabilidade de 40% de ocorrência antes de julho. O Copérnicos também confirmou que a extensão do gelo marinho do Ártico atingiu a menor área já registrada no inverno boreal, em um nível semelhante ao recorde do ano passado, conforme já anunciado pelo NSIDC, um dos principais institutos americanos desta área. É situação preocupante, né, que enfrenta o planeta. E hoje a gente se despede com imagens dos nossos oceanos pelo mundo, com esse alerta importante da ciência de que os níveis de temperatura das águas estão perto dos recordes atingidos de calor em nossos mares. Alerta à humanidade, mais uma vez reforçado. Vamos então cuidar do nosso planeta. Um excelente fim de semana para você. A gente se vê na segunda-feira. Agora tem Carla Lima, o programa A Vida Não Para. Fique ligado, uma boa tarde para você.